Este artigo analisou os espaços urbanos vazios como uma intenção de projeto e não como uma consequência do espaço urbano. Ele retrata a necessidade das cidades pensarem nesses espaços vazios como uma intenção de descanso para os olhos e livre circulação das pessoas. E ele vai citar como exemplo três principais cidades com alta densidade, que seriam Barcelona, Paris e Londres. E vai ter como exemplo de projeto o plano Cerdá para Barcelona, as boulevards para Paris e as squares para Londres. A metodologia abordada neste artigo é a pesquisa aplicada, porque ela explica a importância dos espaços vazios nas cidades. Ela é exploratória também, porque ela levanta dados específicos de cada projeto adotado nas cidades. E ela é qualitativa também, porque ela se preocupa em entender e explicar como cada cidade reagiu para cada projeto de espaço público projetado. O Plano Cerdá foi proposto por Ildefonso Cerdá na segunda metade do século XIX, com a intenção de expandir a cidade para além das muralhas. Ele se constitui basicamente por espaços vazios internos em quadras que eram chanfradas nas suas esquinas. E esses espaços vazios eram como pequenos jardins internos dessas quadras. Sobre Paris, os boulevards, do mesmo modo, eles são vazios urbanos projetados com o intuito de dar vazão a uma cidade que se encontrava congestionada, que era Paris, em meados de 1670. Quando as primeiras boulevards foram erguidas, né, foram construídas por Luís XIV no lugares das antigas muralhas. Essas boulevards se caracterizavam por grandes avenidas alargadas no seu eixo, com a ocorrência de edifícios e árvores que se repetiam em toda a sua extensão. Essa é a característica dessas boulevards, era ter esses edifícios e árvores ritmados em toda a sua extensão, e esses edifícios caracterizavam a alta burguesia daquela época. Para Londres, o artigo vai citar as squares, que eram as praças semi-privadas de Londres, também que foram construídas também com a necessidade de construir espaços vazios na cidade. Elas foram projetadas no período georgiano, que vai de 1714 a 1930. E elas são projetadas com a ideia de aumentar a salubridade da região de Londres, do centro de Londres, com a intenção da aristocracia da época. Elas eram formadas por uma praça central, circundada pelas edificações da aristocracia da época. E essa característica de ter a praça central circundada por essa edificação vai caracterizar o plano urbano de Londres daquela época. E por fim, o artigo vai falar dessa importância que é esses espaços públicos ou não públicos vazios, que seriam ter a repetição desses espaços vazios nas cidades, projetados, obviamente, para contribuir com a leitura urbana em pequena escala e com a definição das edificações que circundam esses espaços vazios em grande escala.